Salmos de número 25, eu lerei, os irmãos acompanharão em suas Bíblias. A ti, Senhor, eleva a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. O homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me, pois não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserva em mim a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós nos deparamos, ó Pai, com a tua palavra que foi lida. Rogamos, ó Santo Espírito do Senhor, fala ao nosso coração através dela, e que assim aplique estas verdades em nossas vidas, para que venhamos a viver em conformidade com ela, de modo digno do evangelho que o Senhor nos chamou. Ó Deus, nos assista com teu Santo Espírito. É o que nós oramos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vocês podem sentar? Irmãos, eu já trouxe uma mensagem na parte introdutória aqui deste salmo, né? A mensagem foi do versículo 1 até o versículo de número 7. O tema que eu coloquei para a mensagem, e ela continua sendo, porque é sequencial, é a segunda parte hoje da mensagem, ela é sobre a magnífica ou maravilhosa misericórdia de Deus. E aqui nós vimos no versículo 1 até o 3, que essa magnífica ou maravilhosa misericórdia de Deus que nos conduz à plena confiança. Também ela nos conduz à salvação, como nós vimos aqui do versículo 4 até o 7. E ela também, essa magnífica misericórdia de Deus, ela que nos conduz ao reconhecimento do caráter de Deus. Aqui o versículo de número 8 a 10, que diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Irmãos, aqui o salmista Davi, ele não apenas está declarando, no sentido de estar exaltando aqui a respeito desse caráter de Deus, mas ele também está reconhecendo. Lógico que para primeiro você exaltar algo, você precisa reconhecer. E aqui Davi, diante também da sua experiência que ele teve com Deus, ele pode ver a respeito desse caráter de Deus. Ele entende que é pela bondade, ele diz aqui o versículo de número 8, bom e reto é o Senhor. Pelo fato dele ser bom e reto,
E aqui retidão também tem a ver com justiça. A palavra, quando ele traduz aqui para reto também, por várias vezes a mesma palavra é traduzida para justo. Então, bom e justo é o Senhor também, seria possível a questão da tradução assim. Então, a ideia de retidão, irmãos, ela tem a ver com essa ideia da justiça de Deus. E olha só, ele ainda no versículo de número 9, ele fala a respeito de que o Senhor, ele guia os humildes na justiça. Ele ensina, aqui como ainda diz o versículo de número 9, e o versículo de número 10, também ele fala sobre as veredas, e a ideia de vereda é caminho. É caminho. Vereda é como se fosse um caminho estreito. Talvez os mineiros ia falar aquelas picadas, né? As picadas, a veredinha, né? Então, ali fala que o salmista, ele reconhece que os caminhos do Senhor, todos eles, a ideia de caminhos do Senhor é naquilo que ele nos conduz o nosso andar. Aqui ele não está falando do caminho para a eternidade. Ele fala até, por isso que ele fala as veredas, no sentido não é só a eternidade, mas ele tem a ver, por exemplo, com as nossas decisões. Se nós tomamos decisões pautadas no Senhor, buscando sabedoria nele, guia nele, a essas veredas, cada decisão nossa, ela será conduzida pela misericórdia e pela verdade do Senhor. Irmãos, quando os gregos eles começaram a inventar ali os seus deuses, né? Homero mesmo, vários ali está em Homero, através dos escritos de Homero, falando sobre os deuses ali do panteão grego, né? Nós sabemos que só existe um Deus, não existe deuses, né? Quando a Escritura fala Senhor do Senhor, Deus dos deuses, é no sentido mais de falar ao povo de fora de Israel, no sentido assim, você crê no Deus de vocês? O nosso é maior que ele, que o de vocês. A ideia é comunicação aos de fora, não aos de dentro, porque eles sabem que não existe outro Deus, são todas invenções do homem. Todos são invenções do homem, mas algo que caracteriza muito a respeito desses, seja deus nórdicos, seja esses deuses ali gregos inventados pelo homem, é que eles têm caráter fraco. Eles se assemelham muito com os próprios homens. A identificação que o grego ele tinha com os deuses deles era que os deuses deles tinham poder, sim, tinham até poder, faziam coisas extraordinárias, mas eram tão falhos quanto os homens. Essa era uma grande característica desses deuses. Você vai ver a respeito das histórias, falhas assim, extraordinárias de cada um desses deuses, cada um deles. Muitos até matando filhos, muitos matando pais, se levantando contra irmãos, inveja e tantos pecados que até nós conseguimos identificar pela Escritura que é tratado a respeito deles. Então os próprios gregos têm nessa ideia, quando olham lá, os deuses deles são de caráter fraco, assim como o homem natural tem o seu caráter fraco. Entretanto, irmãos, quando nós olhamos aqui para aquilo que o salmista ele reconhece a respeito de Deus, ele vê um Deus que tem um caráter, nós chamamos de ilibado. Ele tem um caráter santo. Ele não tem erro. Ele não tem erro. Ele mostra a respeito de que não é um Deus que é bom, mas pode ser mau. Ele é totalmente bom. Ele não é um Deus que é reto, mas ele normalmente é reto e dá aquelas escorregadas. Não. Ele é um Deus que é sempre reto. É um Deus que é sempre justo. Ele não age com injustiça. Então, irmãos, quando nós verificamos a respeito desse Deus, quando nós olhamos sobre essa magnífica misericórdia de Deus, quando nós olhamos para o caráter de Deus, isso mostra para nós, irmãos, um Deus confiável.
É um Deus que nós podemos depositar a nossa confiança. Não é um Deus que nós vamos buscar em oração nos nossos momentos de dificuldade e vamos pensar, será que vai falhar? Porque Ele não é um Deus que falha. Ele não é um Deus falível como acontece com os deuses do panteão grego, por exemplo. Irmãos, Ele é um Deus reto. E como diz, e pelo fato dele ser bondoso, como o próprio Romanos, carta de Paulo aos Romanos, dizendo que a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. E aqui o próprio texto vai dizer, é a bondade que aponta o caminho, é a bondade e a retidão de Deus que aponta o caminho para os pecadores. Irmãos, por isso que nós podemos olhar para a nossa vida e vermos que foi o Senhor que nos apontou o caminho para o reconhecimento de pecados. Foi o Senhor que nos convenceu através do seu Santo Espírito da nossa necessidade de Cristo. Foi Ele que mudou também o nosso caráter, fazendo com que o nosso caráter se assemelhasse mais com o caráter dele, em vez do que continuar um caráter totalmente depravado, um caráter totalmente longe do Senhor. E uma coisa é fato, irmãos, se esse Deus misericordioso, Ele apontou o caminho a você, Ele é aquele que, além dele ter apontado, Ele vai trilhar contigo. Ele trilhará contigo esse caminho. Ele não só mostra a vereda, Ele não só mostra o caminho também que conduz à eternidade, não só veredas no sentido de decisões que podemos tomar na nossa vida, pautada nele, que vai nos levar realmente a coisas boas, a essa misericórdia dele. Mas uma vez que Deus foi misericordioso para conosco, apontando o caminho, Ele também irá caminhar conosco. Como Cristo Jesus diz que estará conosco até a consumação do século. Não é assim, você caminha e quando eu enjoar de caminhar com você, você caminha sozinho. Deus não enjoa da gente, irmãos. Por mais que a gente, os nossos pecados possam até falar, opa Deus, por que o Senhor não desiste de mim? Tem hora que a gente esforça, tem hora parecendo que querendo fazer Deus desistir da gente com os nossos pecados. Mas Ele não desiste. Ele não desiste. Por causa do caráter dele, irmãos, uma vez que Ele fala que Ele vai fazer, Ele vai cumprir até o final. E isso também é misericórdia do Senhor, irmãos. Um Deus que não muda, um Deus que é infalível. É esse Deus que é apresentado, irmãos, para nós na Escritura. Esse Deus que é totalmente confiável. Um Deus que nós podemos depositar toda a nossa confiança nele. Mas também, irmãos, aqui o versículo, além dessa magnífica misericórdia de Deus que nos conduz ao reconhecimento do caráter de Deus, do seu caráter, versículo de número 8 a 10, nós vemos também que essa magnífica misericórdia de Deus, ela nos conduz a um caminho de intimidade com Deus. Versículo de número 11 até o versículo de número 15, que diz, por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. O homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ali me tirará os pés do laço. E aqui, irmãos, há um reconhecimento. Há um reconhecimento no versículo de número 11 a respeito da necessidade do perdão dessas iniquidades. Da iniquidade que há dentro de nós. E aqui o salmista ele reconhece que a iniquidade dele não é pequena. A iniquidade dele é grande. A tendência, irmãos, do ser humano, quando ele ofende alguma pessoa, normalmente é minimizar as coisas. Eu vou lá e ofendo o Adair Cassiano,
E muitas vezes o que acontece conosco é falar assim, mas o Adair Cassiano é um cristalzinho. Como assim? Mal falei as coisas e ele se ofendeu tanto assim? A nossa tendência é essa, irmãos. É achar que aquilo que nós fazemos é pequenininho. A dimensão das coisas não é aquilo que nós fazemos. A dimensão das coisas é aquilo que as pessoas recebem. A ofensa, de repente, a ofensa que nós podemos ter para uns, se uma pessoa me ofender de tal forma, para mim pode até ser pequena, mas se eu fizer para outra pessoa, pode não ser do jeito que eu imagino, pode não ser do jeito que eu recebo. E aqui a ideia, irmãos, quando ele fala a respeito da iniquidade dele, ele reconhece que, por menor que seja o pecado, ele é extremamente grande e grave diante do Senhor. Não tem aquela questão, Senhor, o Senhor aí é um cristalzinho, porque, rapaz, mal pequei e o Senhor está assim. Não. Qualquer pecado nosso, ele é grande diante do Senhor, nesse sentido, ele é odioso, dentro de um Deus com caráter desse, que é bom e reto. Irmãos, o pecado nosso, é lógico que nós não conseguimos deixar de pecar, nós erramos o alvo, mas o quão isso é desagradável para um Deus que é totalmente santo. Um Deus que é totalmente santo, qualquer pecado nosso é algo que atinge diretamente a sua santidade, entristece grandemente o Senhor. O reconhecimento aqui de Davi é esse: Senhor, o meu pecado diante de Ti é grande, e diante de um Deus santo desse, como eu consigo ter intimidade se eu não tiver perdão? Como pode ter aí um relacionamento estreito entre um ser pecaminoso que nem eu e um Deus tão santo como o Senhor? Como pode? Somente, irmãos, através de perdão. Somente através de perdão. Por isso, irmãos, nós devemos reconhecer o nosso pecado diante do Senhor e confessar diante dele, por menor que nós achemos. Senhor, mas foi uma mentirinha de nada. Mas, Senhor, isso daí eu apenas pensei. Nós, irmãos, devemos compreender a gravidade do nosso pecado diante de um Deus santo. Se nós queremos ter intimidade, como diz aqui o versículo de número 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E a ideia de temor, irmãos, na Escritura, as pessoas muitas vezes entendem que temor, ela é só reverência. Temor é só respeito. Temor não é só respeito. Quando no Antigo Testamento usa a palavra temor, ela é semelhante àquele povo quando estava no Monte Sinai. Quando via aquele monte fumegante, tremendo, aquele terremoto, o povo chega para Moisés e diz: sobe você, porque a gente vai morrer. Irmãos, o Deus que nós estamos nos relacionando, um Deus que nos chamou para um relacionamento com Ele, não é um Deus qualquer. Não é um Deus que nós podemos brincar com Ele. É um Deus que exige, além de reverência, de respeito, mas também temor nesse sentido de medo, de saber que o Senhor, Ele mesmo diz que eu santificarei o meu nome naqueles que se achegam a mim. Sabe quando que Deus diz isso, irmãos? Sabe quando que Deus diz essa palavra? Quando Ele mata Nadab e Abiú diante do altar dele. Eu santificarei o meu nome naqueles que se achegam a mim. Irmãos, o nosso Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. As pessoas têm muitas vezes brincado com Deus. As pessoas acham que pode fazer com Deus o que bem entender. Afinal, Ele é misericordioso e só olha para o lado da misericórdia. Mas, irmãos, nós devemos reconhecer nossa situação, sim. Somos nova criatura. Louvado seja Deus por isso e somos pela misericórdia dEle. Mas devemos, irmãos, reconhecer que o nosso pecado é grande. E se queremos ter uma intimidade com o Senhor, uma intimidade plena com Ele, nós devemos temê-lo. Temê-lo. Ele não é um Deus de brincadeira.
Tem muitas vezes, irmãos, que as pessoas acham assim: ah, mas se Deus ele me perdoa, eu só vou dar uma escorregadinha. Eu vou dar uma escorregadinha aqui, porque é só eu chegar e confessar diante dele. Eu vou lá e confesso diante do Senhor e está tudo certo. Isso é brincar com Deus. Isso não é pessoas que estão fugindo do pecado. Isso é gente que está abusando, na verdade, da misericórdia dele. Por isso, irmãos, quando ele diz aqui que essa intimidade, e é, irmão, somente pela misericórdia dele que ele dá a intimidade. A intimidade, inclusive, do povo dele com ele é uma condescendência dele. Ele resolveu fazer aliança, e ele diz aqui que é para os aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, e dará a conhecer aqui no sentido de entrar em aliança, torná-lo descendente de Abraão, na verdade. Assim como nós somos descendentes de Abraão, irmãos, nós temos que entender que é pela misericórdia de Deus que isso acontece. Só o fato de termos intimidade, de podermos, como diz, acessar o trono da graça do Senhor através do 00, né, que é o joelho no chão, de podermos só discar o 00, nós já estamos lá diante do trono do Senhor lá, como diz, fácil a qualquer instante, mas essa intimidade aí é misericórdia dele. Não acha que é mérito teu, porque olha o teu coração. Se não fosse o fato de Cristo Jesus ter morrido numa cruz para pagar o seu pecado, você jamais iria ter intimidade com ele. Se não fosse Cristo Jesus para rasgar o véu de cima a baixo, nos dando acesso ao Santo dos Santos, nos dando intimidade com Deus, nós jamais teríamos. Irmãos, então, se você hoje pode chamar ao Senhor de Pai, como diz a Escritura, clamar Abba Pai, que significa como fosse papai. A ideia também de papai é de intimidade. Não é de um pai que é lá distante, que só supre a necessidade, vamos dizer, básica da casa, como alimentação, mas é um pai que dá carinho, é um pai que dá atenção. Então aí mostra essa questão da intimidade dele. E isso é misericórdia, irmãos. Isso é misericórdia de Deus sendo demonstrada a todo instante por nós. Essa misericórdia maravilhosa, essa magnífica misericórdia de Deus. E também, irmãos, nós vemos a respeito dessa magnífica misericórdia de Deus, que nos conduz ao alívio das tribulações, versículo de número 16 a 22, que diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou aflito, sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Irmãos, olha o versículo de número 17. Davi aqui, ele está clamando. Olha os verbos que ele vai utilizando. Volta-te para mim, alivia-me. Ele diz, considera, versículo de número 18, e versículo 18 ainda diz, perdoa, novamente falando sobre a questão de pecados. Ele, versículo 19, dizendo novamente, considera os meus inimigos. 20, guarda-me e livra-me. O 21, preserve-me. Rogando aqui, irmãos, ele colocando na dependência desse Deus. Na dependência dessa misericórdia de Deus. Sabedor que é somente o Senhor que pode fazer. Mas note, irmãos, que ele diz aqui o versículo de número 17, alivia-me as tribulações do coração. A gente muitas vezes pensa que o grande problema nosso é externo. A gente acha muitas vezes que as tribulações nossas, os nossos grandes problemas, eles estão mais externos.
O grande dificuldade nossa, irmãos, é mais interna. É mais interna. Porque as tribulações de fora, elas podem gerar abatimento. E abatimento é onde? É externo. Não, ele é interno. Abatimento é interno. Desânimo é interno. Desesperança é interno, não é externo. Por isso que quando ele fala, irmãos, a respeito de aliviar não é só no sentido assim de como aquelas pessoas que estão lá, vamos dizer, com um problema sério, como um câncer, por exemplo, aí vai lá e toma um remédio paliativo só para diminuir a dor. A ideia que ele está passando aqui não é, Senhor, só dá um alívio no sentido de paliativo na minha vida. Mas Senhor, trata o meu coração. Me livra da questão dessas tribulações internas, que as coisas externas que estão acontecendo. Irmãos, e a questão nossa, muitas vezes dessas tribulações que passamos no coração, são tentações relacionadas à nossa fé, que está extremamente relacionada à nossa fé, no sentido de nem sempre confiarmos do jeito que deveríamos no Senhor, de nem sempre descansarmos do jeito que deveríamos descansar no Senhor. Por isso, irmãos, muitas vezes as grandes aflições não são externas. Talvez o grande mal, o chamado doença do século, que é a questão relacionada à ansiedade, que está aí, depressão. O pessoal fala depressão, que está totalmente relacionada à ansiedade. Ansiedade, irmãos, é uma grande tribulação, mas ela é o que? É externa? Não, é interna. A ansiedade, irmãos, é porque as pessoas não têm realmente esperado no Senhor do jeito que deveriam. Quer que as coisas se resolvam no seu momento. Quer que as coisas se resolvam de forma imediatista. Quer que Deus haja não no tempo dele, mas no seu. É querer estar no controle das coisas, daquilo que não tem condição de ter controle. Irmãos, o Senhor, Ele é misericordioso em aliviar-nos. A partir do momento em que nós fazemos a nossa parte, no sentido de confiarmos no Senhor, de termos fé no Senhor, de falarmos assim para o Senhor, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, a minha vida não está na minha mão. As circunstâncias aí de fora não é para abater o meu coração, não é para trazer tristeza perene na minha vida. Estamos sujeitos? Sim, estamos. A nos entristecer, a nos abater, sim. Mas, irmãos, se há tribulação no nosso coração, roguemos ao Senhor. Senhor, o Senhor que é o Deus das misericórdias, o Senhor que tem essa magnífica misericórdia. Me atenda, Senhor. Atenda nas minhas dificuldades, porque estou sujeito como qualquer outro. Não significa, irmãos, que nós naufragamos na fé. Significa que nós estamos sendo chamados para ter uma experiência estreita com o Senhor, neste sentido, do Senhor tratando as tribulações do nosso coração. Irmão, Deus, Ele é misericordioso, a sua misericórdia, ela é magnífica, e pelo fato dessa magnífica misericórdia de Deus, nós somos conduzidos a reconhecer o caráter do Senhor. A respeito dessa magnífica misericórdia de Deus, nós somos conduzidos pelo caminho da intimidade com o Senhor. E por causa dessa sua magnífica misericórdia, Ele nos conduz ao alívio das tribulações. Estas coisas não estão distantes de nós, irmãos. Estas coisas estão extremamente próximas de nós. Confiemos no nosso Deus. Mas não adianta confiarmos pela boca. Devemos confiar de fato. Devemos entregar de fato. Devemos pegar e nos achegarmos nesta intimidade de fato. Não adianta nós vivermos nos enganando. Nós devemos de fato fazer essas coisas. Se você está ansioso com alguma coisa, se você está temeroso com alguma coisa,
Se você se sente atribulado com alguma coisa, peça ao Senhor: Senhor, me alivie das minhas tribulações, das tribulações do meu coração. Vamos orar ao nosso Deus?